Olá, turma, tudo bom? Como é que nós estamos? Vamos voltar aqui agora a nosso estudo sobre motivação, tá? Longe de ser aquele bate-papo, aquela aula sobre motivação, né? Não sou coaching, não estou aqui para motivar você. Estamos aqui para discutir sobre a relevância e a importância da motivação para o processo dos métodos ativos. Legal? E aí vocês vão entender o porquê. Eu também não estou aqui necessariamente para lhe motivar você aí sentado, me vendo apenas na sua telinha. Nós vimos lá com a teoria, tá, da Maslow, da pirâmide e tal, né, das funções básicas fisiológicas e até a da autossatisfação como um fundamento ali dos motivadores. Porém, mais assim, aí depois vimos a questão, gerir aquela dúvida se a atenção ela seria ou não importante para a obtenção dos melhores resultados, também na área de educação. E aí surge, de um ponto de vista mais moderno, né? Não estou falando que seja algo recente, isso vem sendo estudado desde a década de 80, pelo menos, pelo Ryan e pelo Deci, uma teoria chamada teoria da autodeterminação, tá? Teoria da autodeterminação. Uma frase que eu achei que representou muito bem a teoria da autodeterminação é do Leonardo da Vinci, quando ele fala, em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade, né? E isso para o indivíduo estar dedicado, isso envolve determinação, né? A determinação como um fator fundamental para se chegar a um êxito. E a determinação muitas vezes tem como base, né? Muitas vezes não, tem como base o indivíduo estar motivado para poder alcançar aquele resultado. Perfeito? O A teoria da autodeterminação, né, pode ser entendida como pelo seguinte: o que seria essa determinação? A autodeterminação é a capacidade ou esse processo de tomar as próprias decisões e controlar ali a própria vida, tá? No sentido de algo que gere uma satisfação, ou seja, do encontro a esse prazer. Né? Então, o ser humano, é uma das coisas que eu acredito, a regra de nosso perceber psicológico é a busca do prazer, isso não tem dúvida disso. Ainda que o aprendizado possa ocorrer através de mecanismos dolorosos, muitas vezes, mas não é isso que conscientemente as pessoas o querem. Elas querem conscientemente alcançar o prazer. Ainda que inconscientemente elas possam vir a passar por situações que sejam desconfortáveis para que elas possam progredir, para que elas possam evoluir em determinado aspecto. Mas em conjunto o que se busca aí é um processo natural de evolução, de progresso, tá? Mas quando a gente está falando no aspecto cognitivo de determinação consciente, certamente o prazer ele tem um peso muito mais forte, ali, muito mais explícito, tá? Então nós temos dois tipos, ali como nós conversamos, dois tipos básicos de motivação, que seria o extrínseco e o intrínseco, não é? A teoria da autodeterminação ela vai trabalhar muito, mas muito particularmente com a motivação intrínseca, tá? Ainda que o Ryan e o Deci tenham trabalhado também um pouco da motivação extrínseca, desenvolvendo ali a teoria da integração organísmica, tá bom? Mas a gente vai trabalhar o todo, vamos tentar entender esse todo, inclusive porque muito do que nós acabamos conversando, quando nós nos encontramos nos lugares, fazem parte desse bate-papo, do chat, e o que lhe motiva passa a ser um pouco do meu senso comum, mas vamos trazer agora, que nós já temos um tempo discutindo essa temática, vamos trazer isso um pouco mais de uma maneira estruturada, como esses autores assim ele propõe, né? E que eu adotei, sem descartar nenhuma outra, apenas por um quesito de que eu gosto, me sinto confortável, eu acho que ela responde às minhas dúvidas e eu passo para vocês como é que eu vejo, eu acabei aplicando isso, eu passei a analisar isso. Tá bom? Primeiro,
Imaginemos que nós temos aí dois polos, né? Que um desses polos extrínsecos ali, tá? Que é a forma menos autodeterminada de regulação, é quando o indivíduo realmente não quer fazer. Ele tem uma amotivação, ausência de motivação. Ele não quer. É pessoal. Não importa o que aconteça, ele não quer. Ele é apático, não interessa a ele. Entendeu? Ainda que haja um processo de punição, né? Fala, olha, você tem que fazer o dever de casa, a criança tem que fazer o dever de casa, ou não te levo para o parque. Tudo bem. Não vou fazer a tarefa, também não vou para o parque. Né? Ou seja, você é o livre-arbítrio. Né? E aí a gente começa a entender o porquê eu critico. Não é criticar no sentido de dizer que está errado. Né? Quando eu falo, olha, a minha função talvez não seja lhe motivar ou manter você animado aí de onde você está. Tá? E a gente vai desvendando um pouco disso. Então, nesse processo de ausência de motivação, né, nós temos esse sentimento de que o estudante, às vezes, ele está ali na sala, ele está ali na disciplina, mas porque ele está fazendo um curso que ele não quer, a família acha que ele precisa estar ali, ele não consegue fazer o que ele quer, simplesmente ele está na sala em corpo, mas ele não tem nenhum tipo de motivação. Aí você vai fazer discursos longos, de olha, porque é importante, olha sua nota, olha não sei o quê, você poderia ter outra pessoa que poderia estar ocupando o seu lugar. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber disso. É um estado de amotivação. Tá bom? E aí, claro que isso nós também temos que respeitar muitas vezes a situação que o indivíduo vive, a situação familiar do indivíduo, né? A situação econômica, as questões que o indivíduo está passando para que naquela situação ele não tenha motivação. É aquele momento que ele não tem motivação. Ou para aquela coisa que ele está fazendo ele não esteja motivado. E nós devemos também respeitar isso. Então, o que eu estou trazendo é, olha, nós não devemos nos sentir culpados pela exclusividade da amotivação. Não é isso. Olha, temos que reconhecer que isso existe. Isso existe. Se fizer parte de nossa competência tentar resgatar ou entender esse fenômeno que está desmotivando aquela parcela de indivíduos ou aquele indivíduo, ótimo. Perfeito. Mas nós não podemos gerar isso com uma sensação de frustração, simplesmente porque a gente não consegue pontualmente ter todo mundo motivado 100% dentro de um ambiente. Legal? Então essa origem era completamente impessoal e a razão para agir, nós temos aqui a inatividade. Tá bom? É um processo passivo. Agora, na motivação extrínseca aqui, tem um indivíduo que fará algo. Ele terá uma motivação, ele irá realizar algo. Mas ele vem basicamente de um motivo externo, uma motivação praticamente externa, pouquíssimo autodeterminada. Né? A pessoa não tem escolha, né? A não ser fazer aquilo que lhe é delegado. Né? E isso gera ansiedade, gera tensão, tá? Se mantiver naquela atividade durante muito tempo, gera pouco engajamento. Então isso é exclusivamente da motivação externa. Você tem que, tá bom? E isso nós vamos compreender o porquê as grandes empresas acabam adotando as teorias dentro da administração, as grandes teorias da motivação, para poder saber o que é que está faltando ali naqueles indivíduos para eles serem, inclusive, mais produtivos. Tá? Mas isso é a discussão da turma da administração. Nós estamos falando em termos de conhecimento. Então, ter uma nota boa, obter sucesso, passar de ano, né? Não repetir. Então, isso são motivações basicamente externas. Né? Não ficar para trás. São basicamente externas. Por que você faz? Porque eu não quero perder de ano. Mas por que não quer? Não sei, só não quero perder de ano. Tá bom? Então fez esse trabalho porque eu fui obrigado a fazer. Eu não queria fazer, mas eu fui obrigado a fazer. Ele respeita esse processo aí de punição. Agora, existe uma motivação extrínseca bem interessante, que ela é um pouco externa, mas existe uma pressão do mesmo indivíduo, que é uma das mais comuns que nós observamos, e para quem está me ouvindo, peço todo perdão, e essa também pode fazer parte de que como nós vivemos, porque ela tem uma íntima relação com o ego, é por conta
dessa projeção, né, essa motivação extrínseca, acabar sendo introjetada, internalizada, tá? Mas por uma questão de um sentimento de culpa, obrigação, tá? Com a necessidade ali de provar algo, né? Então, assim, eu não quero passar vergonha, eu estou fazendo o curso, meus colegas esperam de mim, eu já tenho um nome a zelar, as pessoas esperam isso de mim, né? Minha família espera isso de mim. Então existe uma pressão ali interna, né? O indivíduo, ele reconhece que existe um fator ali externo, ele deve fazer isso. Olha, você tem que fazer uma boa análise dessa situação clínica aqui, tá? Nós confiamos em você. E o indivíduo fala assim, não, eu sou bom, eu sou competente, eu vou fazer, eu preciso provar isso, porque eu sei da minha capacidade de fazê-lo, eu reconheço isso como algo assim importante, ainda que eu não faria se não tivesse essa motivação externa de maneira muito clara, sem gerar essa tensão, sem gerar essa ansiedade. Depois teremos, dentre a teoria da integração organísmica, uma chamada motivação extrínseca de regulação integrada, tá? Que ela vai ser orientada por valores. A razão do agir são questões de valores, né? Ou seja, eu faço isso porque de fato eu acredito que isso esteja sendo feito, né? Isso que me é delegado, eu realmente sei que isso é importante, está dentro do meu conjunto de competências e habilidades, e eu farei isso porque eu reconheço a importância disso. Né? Então, ela já está internalizada e ela já está, então, regulada de uma maneira integrada dentro do indivíduo. Ela é muito boa quando você tem isso, porque aí você começa a formar um time de verdade, porque as pessoas acreditam de que ser melhor dentro daquele conjunto, ele é o certo. Né? O que se espera do indivíduo é aquilo mesmo, a melhor contribuição dele, são valores internos. Ele pode estar cansado, ele pode estar sem tempo, ele pode estar com uma série de outras atividades, mas ele reconhece aquilo como importante e ele não vai deixar de fazer da melhor forma que ele pode, porque ele reconhece aquilo como algo bacana, algo que deve ser feito, porque é orientado pelos seus valores. Pelos seus valores. Agora, claro, que seus valores, aquele indivíduo, foram valores que subestimem, que estejam abaixo ali da capacidade até do que ele realmente acredite, esse é o produto que você vai encontrar. Cada um dentro das suas próprias limitações, tá bom? Por que eu falo isso? Porque quando a gente vê um trabalho, vê um relatório, uma dinâmica, uma apresentação, naturalmente nós como observadores temos a tendência de comparar, né? E às vezes o estudante, ou pós-graduando, ou colega, ele não consegue ver como duas notas são muito próximas, mesmo sendo de diferentes análises, né, técnicas, né, como tecnicamente eles foram diferentes, mas quando você vai pegando o tempo ali de cada um, você vai vendo o seguinte, não, para aquele conjunto daquele pessoal, eles deram melhor do que eles poderiam. A competência que eu estou avaliando é a capacidade deles de darem o seu melhor. E aí você vai atribuir um peso de acordo com a competência inata dentro daquele time, dentro daquele grupo, sem punições, tá? Porque quando havendo esse processo aí de identificação de necessidade de ranqueamento, aí nós vamos trabalhar, voltamos à questão egóica, né? Então o indivíduo já não está muito mais preocupado ali com ele, com o trabalho a ser realizado, ele está mais se identificando com um problema e de uma maneira ali um pouco também mais competitiva, onde ele internalizou aquilo, né? De uma maneira introjetada, né? Falo identificada, mas também pode ser um pouco mais introjetada, um pouco mais competitiva, não mais somente integrada, né? Pode até parecer um pouco confuso, mas acreditem, isso daí é um espectro, né? É um espectro. E por último, essa motivação intrínseca, essa interna, que ela sim, ela é a mais genuína das motivações, podemos assim dizer, porque ela independe de qualquer coisa. Tá? Então eu quero aprender a tocar violão. Então o indivíduo entra lá nos vídeos aqui do YouTube, dando like, né? Ou vai lá no Instagram e coloca os seus cursos e ele simplesmente aprende. E vai, mas por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer um experimento, eu gosto de dar uma aula. E por que você faz isso, né? Porque eu não me vejo fazendo
Outra coisa que não isso também, né? Eu gosto, sinto prazer em fazer isso. Eu lembro muito de um amigo, não faz há poucos anos atrás, né? Quando ainda eu trabalhava ali com música, né? Sempre fui apaixonado por música, né? Vocês não estão ouvindo, mas eu sempre fico aqui ouvindo aqui ao fundo as músicas que eu aprecio. E ele é um músico muito competente, e eu falava assim, olha, mas nós estamos passando um período muito difícil na música, né? A remuneração está muito baixa. E ele fez assim, eu não conseguiria fazer uma outra coisa agora, porque é isso aqui que realmente me encanta, e eu quero continuar aprendendo isso. E eu sei que ele é feliz, e ele continuou sendo feliz assim. Apesar de hoje ele ser piloto de avião. Mas ele deixou de ser feliz como músico? Não. É que simplesmente ele falou assim, eu também gosto de pilotar avião. Então agora ele pilota avião. Então são motivações que são motivações dele, né? Porque se ele quisesse realmente somente ganhar mais, ele procuraria outras coisas para fazer, né? Mas justamente piloto de avião, digamos que seja uma escolha um pouco diferenciada, tá? Então, aqui vejam, não faço a prova, mesmo havendo perdas, tá? Uma motivação. A externa, como nós comentamos, faço para não perder, pois há uma certa punição. Depois da introjetada e identificada, né? Não tenho muito interesse, mas reconheço a importância, e é identificado, o indivíduo reconhece essa importância e que levará a essa conquista. E a integrada é bom o que faço, faz parte também do meu desejo, tá? A intrínseca não, a intrínseca ele faz, porque ele tem a vontade, ele sente prazer, ele gosta, ainda que possa ter tido um start, uma motivação ali externa, ela é apenas como se fosse o isqueiro, a chama inicial para poder liberar todo aquele fogo que ele possui, para gerar essa combustão do conhecimento e do prazer que ele sente ao realizar aquela atividade. Tá bom? Os autores também, e aqui eu gosto de trazer, que é algo muito interessante, que esse desejo, essas coisas inatas, né, essas motivações intrínsecas, tem como base também necessidades inatas. Tá? Então, na teoria que nós estamos estudando aqui, da autodeterminação, nós temos 3 componentes aí que devemos sempre refletir e pensar de o que é que está faltando para eu transitar daquele colorido meio apático para essa cor mais viva, né? São 3 os componentes: a autonomia, a competência e a conexão, tá? Primeiro, o que vem a ser essa autonomia? A autonomia é o poder de escolha. É você tomar uma decisão que tem significado para você. Você tem essa liberdade, você escolheu isso. Ninguém pediu necessariamente ou lhe obrigou a ficar nisso. Mas você tem autonomia, você quer continuar. Isso cabe para os professores e isso cabe para os estudantes. E quando nós pensarmos na autonomia, nós veremos que muitas das reclamações e das queixas que nós temos na vida é porque o indivíduo não quer exercer seu processo de autonomia, como se ele fosse obrigado a se manter naquela situação eternamente. Ou seja, ele não está aprendendo a lidar com as suas próprias capacidades de gerenciamento do seu poder como ser humano, do seu livre-arbítrio. Tá? Então, muitas vezes eu falo assim, olha, você não está gostando do curso, mas o porquê você persiste? Aí eu falo, não precisa me responder. Essa pergunta é para você. É para você. Você não está com a motivação correta. Né? E nós vamos ver muitas vezes que as justificativas, elas são apenas justificativas. Tá? Justificativas por conta do fundamento da motivação. O nível de motivação que ela tem. Então ela busca essas justificativas muitas vezes para dizer, não me sinto devidamente motivado, eu preciso de mais motivação, me dê então essa motivação. Sendo que a motivação interna, essa ninguém dificilmente dará para o outro, porque ela é interna. Tá bom? Então essa autonomia é algo difícil de você dar, porque depende do indivíduo também desejar assim o ser. O terceiro componente que nós temos aqui é a competência. A competência, ela é muito bacana, porque ela diz o seguinte, olha, eu sou desafiado e sou capaz. Eu gosto de ser melhor, né?
E aí nós também não podemos confundir de que ser capaz ou ser melhor quer dizer ser melhor que, ou sou capaz de fazer o melhor que o outro. Né? É simplesmente você está sendo melhor. Então, muitas vezes, quando um estudante chega, um colega chega, que a gente está tendo um bate-papo, por simples que seja, eu olho e falo assim: olha, eu só tenho uma certeza, é que dessa discussão que nós estamos tendo aqui, nós dois sairemos diferentes. E esses diferentes com as chances de sermos melhores, bastando para isso que a gente equalize, né, os nossos consensos. A sua opinião pode ser diferente da minha e eu vou aprender com a sua forma de pensar diferente da minha. E se você tem mais conhecimento sobre determinado fato, aí que eu vou me divertir muito mais, porque é a minha oportunidade de aprender e sair daqui mais competente sobre determinado conteúdo. E se eu tiver, né, vontade, se eu tiver esse desejo, eu tenho essa autonomia que me dá, né, a segurança que depois do nosso diálogo eu continue estudando mais sobre esse assunto. Porque eu quero também desenvolver mais competência. E você, eu te agradeço por ter sido a primeira pessoa que me despertou esse desejo, né, essa vontade que eu tenho aqui, essa motivação de saber sobre esse assunto, que pode ter sido simplesmente conversar sobre tipos de vinhos naquela noite, ou saber um pouco sobre a teoria, né, do Big Bang, e assim sucessivamente. Pouco importa, o conhecimento ele é o conhecimento, não é? O terceiro componente vai ser a conexão. A conexão é: o que eu faço é importante. Tá? O que eu faço é importante. Minha atividade me faz sentir parte de algo. Alguns autores, quando vão tratar a teoria, essa teoria, né, eles vão dizer que esse algo pode ser o grupo. Conexão com o grupo, com essa coletividade. Eu gosto de tratar esse de conexão no sentido amplo. Tá? Sentido amplo, ou seja, o que eu faço ele é importante. Ele me faz sentir parte de algo, de uma estrutura. Ou seja, eu tive vontade, eu tenho uma autonomia de me direcionar e me conduzir, me desafiar a ser capaz de fazer parte de algo, e esse algo agora também me dá prazer. Né? Eu consigo poder dialogar, eu consigo trocar informações, eu consigo ter um senso de utilidade que me gera essa satisfação, ainda que esse retorno ele seja apenas o prazer, que eu não esteja esperando nada de volta objetivamente, mas apenas pelo grau de satisfação de fazê-lo, de autorrealização. Estão vendo como as pirâmides elas acabam a pirâmide anterior e esse ciclo ele acaba apontando lá para a autossatisfação, a autorrealização. Então, temos aqui o que eu vou chamar de jogo da balança. Né? Esse jogo da balança, eu tenho o estudante por um lado, eu tenho um professor do outro, e eu tenho aqui a motivação dos dois, eu tenho o peso do conteúdo que cada um traz, e as expectativas geradas de um e do outro. Do estudante, daquilo que ele quer aprender, ou daquilo que ele espera que não tenha que passar, né? Que não seja estressante, que seja fácil, ou que seja lúdico, pouco importa. São diversas formas. Nós temos aí um jogo numa balança um pouco complicado, porque nós temos 40 de um lado, 50 até 100 estudantes de um lado, e temos esse peso da balança em um único docente, ou às vezes até dois do outro. Né? Então são muito mais expectativas, uma expectativa de uma coletividade e a outra 40 expectativas, ou 50 expectativas, 60, em relação a um único ser humano. Né? Se a expectativa ela pesa muito do lado do professor, nós temos aí um desequilíbrio. Tá? Eu coloquei aqui esse sol como um brilho, quer dizer, eu gero muita expectativa, eu gero muita demanda, e isso aí, esse peso do estudante, ele reduz. Né? Ou seja, eu estou motivado, eu tenho conteúdo e eu quero que eles aprendam, acaba deixando esse estudante em um processo de passividade também. Né? Porque eu vou fazer muito mais, eu vou gerar muito mais cobrança, e eu darei muito mais aulas, muito mais palestras, buscando essa satisfação, e eu acabo quebrando um pouco esse jogo aí, desse equilíbrio motivacional. Tá? Por outro lado também, se o professor já não tem muita expectativa, ele delega a função ao estudante,
já não tem muito mais motivação dele conseguir mudar alguma coisa, e isso aí você acaba invertendo um pouco aí essa balança para o lado dos estudantes, que começam a ver e falam assim, olha, eu estava com expectativa, e essa expectativa agora também não está sendo muito honrada não, né? Você está delegando toda a função para mim, não está me ajudando muito, e aí nós temos aí uma discussão um pouco mais difícil, né? Qual é o nosso papel ali, ele identificar o papel dele no aprendizado, a gente vai ver isso, então temos que instrumentalizar isso, e o professor também encontrar ali o seu lugar, tá? E para responder um pouco sobre essa questão aí da balança, esse jogo das balanças e das expectativas, nós vamos trazer por último aí, depois dessas teorias, das mais recentes, algo muito interessante para sair um pouco dessa zona cinzenta, tá bom? Então vamos agora no intervalo para mais um cafezinho, beber uma água, atender, responder aí seu WhatsApp, o que você quiser fazer, dar o seu joinha, dar o seu like, ou qualquer coisa do tipo, mandar dúvidas para mim, e a gente já retorna daqui a pouquinho.